Olá pessoal, tudo bem? Eu tô passando aqui no vídeo rapidinho para poder deixar como que foi o meu dia de ontem. Ontem foi um pouco corrido para mim, eu tive que fazer algumas coisas, não consegui postar, mas eu vou deixar aí na sequência, né? A minha alimentação, exercício físico, coloquei o meu corpo em movimento e essa é uma parte que tá me surpreendendo muito. Por quê? Porque de 2 dias para cá eu confesso que eu não tô muito boa, mas eu não vou assim associar tudo à depressão. Por quê? Devido a eu ter começado o projeto, está gerando uma ansiedade muito grande e eu tô indo dormir em torno de 5 da manhã. Sabe, a minha cabeça fica pensando. Por mais que eu deite na cama, mas eu não consigo dormir. Meu cérebro não para de funcionar, ele não para de pensar. E inclusive eu já até agendei uma consulta, já deixei uma consulta marcada com o meu médico, né, para ver se a gente precisa ajustar alguma coisa na minha medicação, o que precisa ser feito. Né? Para quem não sabe, eu tomo sertralina para poder me ajudar com a ansiedade. Por que que eu cheguei nesse ponto? Devido à depressão, devido a ter desenvolvido essa ansiedade e ter tido uma crise de pânico o ano passado no meu serviço. Foi assim, eu passei tão mal, que a sensação que eu tive é que eu estava morrendo, que eu estava infartando. Foi um dia normal, de atendimento normal, tive estresse no caixa, que é corriqueiro, é comum isso daí, né? Para quem trabalha com atendimento ao público sabe que é assim que funciona. E na maioria das vezes, né, a empresa que você trabalha, o cliente sempre tem a razão. Mas se a gente for colocar no lado prático mesmo da vida, nem sempre o cliente tem a razão. Só que a gente não pode fazer nada, né? Muitas vezes a gente tem que engolir, como se diz o ditado, um boi com chifre e tudo, para poder suportar e passar por aquela situação ali. E nesse dia passou um cliente desagradável no meu caixa, né? Me ofendeu, me humilhou, inclusive até falou da minha questão física, né? Assim, menino, playboyzinho, filhinho de papai. Acredito que era playboyzinho, porque pelo jeito que estava vestido e o carro que estava estacionado na porta, era playboyzinho, filhinho de papai. Esses moleques mal educados, sem educação, sabe? E passou ali, queria que eu fizesse certa coisa no caixa que não era do nosso feitio fazer, né? Vou explicar como que foi. Ele chegou no caixa, colocou a cestinha dele, cruzou os braços e encostou. E eu olhei para a cara dele e falei, e fiz assim, né? Ele falou assim: "Você não vai levantar da cadeira e tirar a minha compra da cestinha?" Eu falei: "Não, moço. A minha obrigação aqui é te atender com cordialidade, com respeito. E, acima de tudo, é passar sua compra aqui no caixa, não tirar do carrinho e nem da cestinha. A gente até faz isso daí quando é uma pessoa idosa ou uma pessoa debilitada, que a gente vê que não tem condições, a gente levanta, chama alguém para ajudar e retira. Mas a sua não. Você tem mão, você pode retirar." E ali ele não gostou. Ali ele começou a me ofender, que eu era gorda, que por isso que eu tava gorda daquele jeito, porque eu tava sentada, a minha vida era só ficar sentada na cadeira do caixa. Eu olhei pra ele e falei assim: "Moço, mas a gente tem que trabalhar sentada. Você queria que eu trabalhasse comandando? Daqui a pouco você vai chegar aqui no mercado, vai querer que eu pegue o seu carrinho e saia empurrando pra você." Ele falou: "E daí? E se eu quiser, você vai ter que fazer." E ainda começou a me ameaçar, sabe? Falar assim que ia ligar pro RH do supermercado, porque ele era amigo dos donos, ele conhecia os donos, que ia fazer os donos me colocar na rua. Eu só olhei pra cara dele e falei: "Quer saber de uma coisa? É um favor que você me faz, porque pra aguentar cliente mal educado igual você, é melhor que o mercado me mande embora." E até então, eu já vinha por 9 meses aguentando tudo calada, e naquele dia eu não suportei. Foi a primeira a pessoa assim que passou no meu caixa da qual eu não suportei. Resultado, não deu nem meia hora, eu comecei a sentir uma dor nas minhas costas, uma dor muito, muito, muito forte. Mas assim, tão forte a ponto de eu começar a deitar o meu corpo, inclinar o meu corpo para cima do caixa. E quando eu fui pensar em mexer, assim, eu falei, às vezes deu algum mau jeito em algum nervo, algum músculo, né? E nisso, eu passando o cliente ali e me mexendo assim, foi na hora que essa dor veio para frente do peito. Quando ela veio para frente do peito, eu já não conseguia respirar. Aí eu botei minhas mãos no caixa, acendi a luz, pedi pro cliente, falei: "Senhor, aguarda só um minutinho que eu não estou passando bem." Chamei a menina do caixa, falei: "Tem como você assumir o caixa aqui pra mim? Eu preciso ir no banheiro, eu não estou passando bem." Ela falou: "Não dá pra você terminar o cliente?" Quando ela falou assim: "Não dá pra você terminar o cliente", explodiu dentro do meu peito aquela dor. Aí eu já tentei puxar o ar, já comecei a me tremer e grudei no braço dela. Quando eu grudei no braço dela, ela falou assim: "Nossa, sua mão tá gelada, vai logo no banheiro." Eu falei: "Se eu não voltar do banheiro, pede pra alguém lá." E nisso eu fui. Quando eu cheguei no corredor, eu já fui cambaleando, já perdi meus sentidos. Quando eu entrei dentro do banheiro, eu já não sentia minhas pernas. E ali eu fiquei paralisada. Me deu uma crise de falta de ar tão grande, mas tão grande, que eu buscava o ar e o ar não vinha.
E o coração, por mais que eu tentasse acalmar, ele não parava. Ele parecia que queria estourar a caixa do meu peito, porque o meu ouvido nessa hora ele tampou. E quando ele tampou, eu comecei a ouvir o barulho do coração, buf, 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 bem rapidinho, e ele batia no peito e aquilo doía. A vontade que dava era de rasgar a roupa, assim, sabe? Era uma dor insuportável. E aí eu comecei a perder o movimento desse braço aqui. Ele foi formigando, formigando, formigando. Meu rosto adormeceu. E eu não conseguia falar nada. Aí chegou uma funcionária ali no banheiro. E ela olhou pra mim e você não tá passando bem? Eu não conseguia falar. A única palavra que eu consegui foi assim, chama alguém pra mim. E ali chamaram, tentaram me tirar do banheiro ali naquela hora, não conseguiram. E aí, porque eu fiquei travada. Aí juntou 2 mulheres lá, conseguiu me tirar, pôs numa cadeira no corredor. E foi assim, tão desesperador, que quando aquela dor veio, eu só lembro que eu senti uma dor muito forte na nuca depois. E essa mão aqui, ela caiu. Quando ela caiu, eu pensei, tô infartando, é a mão esquerda, tô infartando. E eu não conseguia respirar. E eu puxava o ar, o ar não vinha, eu puxava o ar não vinha. E eu comecei a clamar a Deus na hora, pedir pra Deus ter misericórdia de mim, que eu não queria morrer daquele jeito, que eu não queria morrer naquele lugar. E uma pessoa me abanando, ali já ligaram pro bombeiro aqui da minha cidade, né? Tentaram ligar pro SAMU, não conseguiram, ligaram pro bombeiro. E conseguiram me tirar ali daquele local. Porque a sensação foi de morte. Eu achei que eu ia morrer ali. Porque eu sentia o peito assim, o próprio músculo do coração batendo assim, por dentro do peito. E aquilo doía. E a essa hora que o meu braço caiu, foi uma sensação de uma dor tão forte que ela veio, ela irradiou e parece que ela explodiu. Quando ela explodiu, o que passou na minha cabeça? Eu falei, arrebentou meu coração. Arrebentou, deu infarto fulminante, eu já vou cair. Né? E eu comecei a gritar, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E nisso o pessoal já conseguiu me tirar para fora. A ambulância chegou, aí quando eles chegaram, o pessoal já tinha me colocado num local que tinha mais ventilação. E as minhas vistas ficaram turvas na hora, eu não enxergava nada, era tudo embaçado, não enxergava nada. E eu só pedia para alguém pegar meu telefone, avisar alguém da minha família. E aí, na hora ali, né, uma pessoa que trabalhava comigo, ela conseguiu pegar meu telefone, ela conseguiu colocar meu dedo lá, destravar. Outra coisa, gente, que a gente faz muito na vida da gente, né? Coloca senha em celular. E na hora de um desespero, o que acontece? Ninguém sabe a sua senha, ninguém sabe como abrir, não sabe nem para quem ligar. Minha sorte é que o meu estava na minha digital, ela colocou minha digital ali na hora. E eu falei, procura aí as pessoas da minha família e avisa, né? Avisa minha mãe, avisa mais alguém lá que eu não lembro quem que era. E fala que eu tô indo pro hospital. Avisa a senhora, né, que toma conta da minha filha, que tinha uma babá que tomava conta da minha filha em casa. E eu fui. Quando eu entrei dentro daquela ambulância, minha pressão estava 21. 21/19. E quando eles mediram que estava 21/19, a menina falou alguma coisa de PCR, que eu não lembro o que era. Eu só lembro dessa palavra PCR. E aí os bombeiros já subiu, o outro já foi ligando, ele falou, e aí, aí tipo assim, eles começaram a conversar entre eles, o que a gente precisa fazer agora antes de ir? Aí quando ela colocou aquele aparelhinho no meu dedo, a saturação estava normal. Aí ela fez assim com a cara, falou, você passou algum nervoso aí dentro? Eu falei, não, e eu não conseguia falar. E ela começou, qual que é o seu nome? Você tá comigo? Você tá me vendo? Não, você tá tudo embaçado, eu não tô te vendo. E aí foi perguntando o nome, foi perguntando que dia que era. E nisso eles já ligaram a ambulância e tocaram, né? Tocaram direto pro UPA. Que aqui primeiro vai pro UPA para depois encaminhar pro hospital. Eu só lembro que ela fez várias perguntas para saber se eu tava consciente, que eu não tava bem. E quando chegou ali, já me levaram direto ali para dentro de uma sala com aparelhos do coração e começaram a conversar entre eles e supostamente era problema de coração. E ali já foram fazer exames e no exame não deu nada. E a minha vista demorou um pouco para voltar e a minha mão ela foi voltar já quase 3 horas depois. Né? Eu ainda ficava assim, a médica vinha e eu não conseguia mexer a mão esquerda. A mão esquerda ela ficou paralisada. E aí foram fazer uns exames de sangue e aí ela entrou na sala e falou, Lília, você tem problema com ansiedade? Eu falei, eu tomo já uma medicação chamada sertralina, né? Eu já passei por 4 medicações diferentes. A que mais se adaptou comigo foi a sertralina. Você passou algum estresse no seu trabalho hoje? Aí eu falei assim, não, que eu me lembre não. E aí ela foi conversando, eu lembrei desse episódio desse rapaz. E ela falou, pois você teve uma crise, você teve uma descarga de adrenalina muito forte no seu corpo.
O seu corpo não entendeu por que ocorreu essa descarga de adrenalina. E essa descarga deve ter sido justamente pelo nervoso que você passou. Aí você produziu uma ansiedade muito grande e, culminando tudo isso, virou numa crise de síndrome do pânico. Você teve uma crise de síndrome do pânico. Eu falei, não, a dor era no peito, meu braço não tá mexendo, como assim crise de pânico? Eu sei que os outros falam que existe isso daí, mas a dor era no peito, não tem nada a ver. E eu não aceitei aquele diagnóstico ali na hora e contendi, sabe? E aí ela explicou, fez um exame que detectava se você tinha sofrido um infarto ou não. O exame deu normal. Resumindo, ela me deu alta daquele local depois, eu fiquei lá até minha pressão quase estabilizar, né? Porque ela chegou a 16 ali, aí eles já decidiram me liberar. E eu saí de lá, já fui direto para um postinho. Já vim pro postinho do meu bairro, passei por lá, já me atenderam na hora também, porque a minha pressão estava 16. Passei pela minha médica, ela solicitou um outro exame de coração com urgência e saiu pro outro dia, às 8 da manhã. Resultado, meu coração estava normal, não tive nada no coração. Fez o de sangue novamente, tudo normal. Então, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso, com esse relato? Pelo fato de eu estar me movimentando, igual a minha alimentação começou a ser mudada na segunda, né? Fiz as marmitinhas pro decorrer da semana. A marmitinha não é todo dia que eu como específico só da marmitinha, porque eu acabo fazendo almoço para minha filha, então ontem mesmo vocês vão ver que a minha alimentação eu comi a minha marmita no meu horário de almoço, mas tinha um franguinho assado, eu coloquei e acrescentei mais uma salada, né? O que está acontecendo agora nesses últimos dias? Eu não estou dormindo. O sono não vem. Eu pego o livro, eu vou ler, não dá sono. Eu deito na cama, não dá sono. Eu venho assistir televisão, não dá sono. E eu quero começar a fazer ingestão de um inchaço também, à noite, né, no decorrer do dia. Incluir assim, a partir das 4 da tarde, para ver se vai surtir algum efeito também. E eu vou dormir em torno de 5 da manhã. Aí quando dá 10 horas da manhã eu acordo. Por que eu acordo? Eu sempre acordo antes da minha filha. Porque ela acorda 11, 11 e meia da manhã. Ela costuma dormir meia-noite, meia-noite e meia. E ela sempre foi de dormir muito bem. E eu sempre acordo primeiro do que ela. Aí eu ajeito o que tem que ajeitar em casa, preparo o almocinho dela, levo ela para a escola. E quando eu volto da escola, começa a me dar dor de cabeça. Aí às vezes eu deito, eu falo, vou deitar um pouquinho para ver se eu consigo descansar. E a cabeça não para. Não para. Eu posso estar com o sono que for, bocejando. Eu deito na cama, o cérebro fica pensando. Então por isso que eu marquei um retorno, né, com o meu médico, para ver se a gente não vai precisar ajustar, né, a dose da sertralina que eu tô tomando, ou se de repente trocar, ou ele acrescentar mais alguma medicação só para me ajudar a dormir. Porque graças a Deus aqui eu não tenho do que reclamar do atendimento pelo SUS aqui no meu bairro, né? O médico ao qual eu passo, já tem mais de 2 anos que eu consulto só com ele é muito bom. E ele é um tipo de médico, assim, que ele sempre pega no meu pé para fazer uma atividade física, me encaminha para vários médicos, já passei 3 vezes por nutricionista. Você entendeu? Para quê? Para eu poder emagrecer, porque eu tô com esteatose hepática grave, né? Que é a grau 3. E ele queria até me colocar na fila da bariátrica, eu não quero. Eu não quero passar por uma cirurgia, porque eu passei por uma retirada de vesícula e eu tive uma complicação na minha cirurgia, né? E eu não quero. Eu não quero passar pela bariátrica, porque depois você vai passar o resto da vida. Assim, eu não tenho nada contra, porque até então a minha mente estava já se preparando para isso, mas eu não quero. Porque o que o meu médico fala é: você tem condições de cuidar da sua saúde sem precisar passar por uma cirurgia. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, todos os pacientes que passam por ali, todos os pacientes gostam desse médico, porque, assim, o cuidado dele com os pacientes, ele é aquele médico que fez o juramento e realmente ele vive o juramento daquilo que ele fez, que é amar a medicina, né, e cuidar do ser humano, né, quando tá ali ao alcance dele, na mão dele. Mas, enfim, vamos lá. Então, assim, eu não tô dormindo. De segunda para terça, eu fui dormir 5 da manhã. Acordei às 11. E como a minha filha não teve aula segunda e terça, então acho que meu cérebro entendeu que ela não tinha aula e, tipo assim, não vou dormir, né? De segunda para terça, a mesma coisa. E de terça para quarta, que é hoje, a mesma coisa, né? E aí, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. Depressão não é brincadeira, ansiedade não é brincadeira. O que não pode é a gente se calar,
a gente está precisando de ajuda e a gente ficar quieta. Só que não dá pra gente gritar aos quatro ventos. Porque se você chega na sua família e você anuncia assim, eu não tô bem, eu tô com ansiedade, eu tô com depressão, a primeira coisa que eles vão te falar é falta do que fazer. Mente vazia, oficina do diabo, e não tem nada a ver com isso. Porque eu tô dentro da minha casa, eu tomo conta da minha casa, eu tomo conta de uma criança de 6 anos, eu estudo, eu faço um curso, então eu estudo, eu sento ali no meu quarto, eu estudo, eu voltei a ler, né? Voltei a ter o hábito de leitura de novo, que era uma coisa que eu fazia muito na minha infância e na minha adolescência. Porque na época que eu estudava, né, as crianças eram muito instruídas a poder ler, né? Tá lendo um livro ou alguma coisa. Ó, cafezinho preto, sem açúcar, já sou acostumada. Então, assim, cuidem da saúde mental de vocês. Porque se você não cuidar da sua saúde mental, se você não fizer por você, ninguém vai vir fazer. Ninguém. O que eu mais ouvi em toda a minha vida foram críticas. E dessas 100% de crítica, 10 ou 15% foram construtivas, de alguém que realmente falava que eu precisava reagir, acordar ou mudar. Eu luto com a depressão, não é de hoje. A minha depressão ela vem desde a minha infância, que eu não sabia. Aos 15 anos eu tentei suicídio, né? Graças a Deus foi mal sucedido, porque eu creio muito que Deus tinha um plano na minha vida, por isso que Ele não permitiu que aquilo acontecesse. E de lá para cá eu venho de altos e baixos. E existem gatilhos. E hoje, aos 44 anos, eu consigo distinguir alguns gatilhos. Que os gatilhos seriam esses, que é o que você precisa observar isso na sua vida. Se você frequenta ambientes onde falam coisas ou fazem coisas da qual aquilo não condiz com você, com o seu modo de agir, o seu modo de pensar, para que você vai continuar frequentando esses ambientes? E na maioria das vezes só ocorre no meio de amigos, no meio de família. E aí, para não magoar o outro, você está sempre lá. E às vezes naquele dia você não está bem. A única coisa que você queria era, às vezes nem ouvir nada, sabe? Mas ouvir algo assim que inspirasse você a ir além da sua capacidade, né? O que eu vou falar para vocês? De uns tempos para cá eu venho me sentindo muito incomodada. São muitos ambientes que eu vou e que eu chego lá, as conversas são sempre as mesmas. E são conversas das quais eu não quero mais participar, das quais eu não tenho mais assunto para falar. Porque eu quero progredir na minha vida, né? Eu cheguei aos 44 anos, uma hora eu quero fazer um vídeo falando sobre isso daqui para incentivar outras mulheres também. Eu passei por várias faculdades e não terminei nenhuma. Sempre abri mão de alguma faculdade por alguma coisa. A culpa foi das pessoas? Não, de maneira alguma, a culpa foi minha. Eu não deveria ter aberto mão do meu sonho, entendeu? Do que eu queria naquele momento para mim. Eu deveria ter sido mais persistente, mas não fui. E sempre vinha alguma fala negativa de alguém. Ah, mas por que você está fazendo faculdade agora? Ah, mas por que isso? Ah, você tem uma criança de 4 anos. Ah, você está gestante da segunda criança. Ah, você tem uma bebê. Ah, você casou de novo. Para que você vai fazer faculdade? Tem necessidade? Entendeu? E aí eu absorvi aquilo para mim e deixava meio que como se fosse uma verdade absoluta daquela pessoa e não prevalecia o que eu queria. Mas por quê? Porque na verdade eu não estava bem mentalmente. Você vai entender o que eu estou te falando. Quando você está bem mentalmente, primeiro você precisa saber quem sou eu. Quem é você? Faz essa reflexão. Pega um caderninho, um diário. Só você. Vai ali e coloca quem sou eu hoje. E começa a colocar, seja positivo ou negativo. Descreva tudo. Para, respira e leia de novo. Se for preciso, leia de novo. Aí você vai colocar quem eu quero ser ou quem eu gostaria de ser. Quem eu quero, né? Gostaria não, porque ficou para trás também. Quem eu quero ser. E vai colocando quem você quer ser. O que você faz com quem sou eu hoje?
rasga, joga fora, taca fogo naquele papel. E pega aquela parte que você escreveu, o que você quer para o seu futuro, e cria uma meta. Estabeleça uma meta. Se for preciso, tira do seu caminho as pessoas que precisam ser tiradas. Como que eu vou tirar? Não precisa gritar, não precisa xingar, não precisa humilhar. Só se afasta. Se afasta, vai se afastando aos poucos. Mantém contato, conversa. Se tiver que um dia na casa, vai. Sabe? Uma vez eu estava assistindo do... Eu esqueci o nome dele agora. Eu estava aqui em casa no YouTube e de repente passou um vídeo ali falando sobre família. E eu fui ver. E eu achei muito assim, muito correto, muito certo aquilo que ele falou assim. Família. O que é família? Família, ela é constituída, né? Quando você se une ao seu parceiro, sua parceira, e vocês criam uma família de vocês. Então ali começou uma família. A partir da hora que você faz isso, que você iniciou a sua família, os demais ao seu redor são os seus parentes. Sim, pai é parente, mãe é parente, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó é parente. Enquanto você vive sobre os tetos do pai ou da avó ou do avô, seja quem for, é sua família. A partir da hora que você constituiu a sua família, os demais são parentes. E o que ele trazia? A gente tem o péssimo hábito de estar todos os fins de semana junto, todo dia, tudo que acontece, liga para um familiar e está contando o que está acontecendo, seja coisa boa, seja coisa ruim. Você está dando o direito do outro dar palpite na sua vida, falar o que ele acha, o que ele pensa, e na maioria das vezes até te ferir, até te magoar. A partir da hora que você começa a cortar esses vínculos, esses laços, e começa a não expor mais nada da sua vida para parentes e nem para amigos, e começa a colocar o que tem que ser colocado ali dentro da sua casa, começa a praticar dentro da sua casa, você já começa a ver uma mudança grande. Só que eu vou te falar qual que é a mudança que você vai começar a ver, porque eu passei por isso. Você começa a ver pessoas saindo da sua vida, pessoas se afastando da sua vida. E por quê? Porque às vezes você pode estar que nem eu. Eu cheguei num ponto que eu já não olhava, eu não me encaixava mais em certos ambientes. Eu posso estar ali de vez em quando, mas não constantemente. Porque a mentalidade que eu quero criar para mim hoje, a busca profissional que eu quero para mim hoje, não cabe ali. Entendeu? Porque enquanto eu estava ali naqueles ambientes, eu só estava paralisada, procrastinando. E para eu evoluir, eu preciso me desprender sem ofender. Entendeu? Me desprender e focar naquilo que eu quero para minha vida. O que eu mais ouvi a minha vida inteira foi assim: ah, você vai pegar isso aí para fazer, mas você vai terminar? Porque tudo que você pega para fazer você não termina. Pronto, eu já não terminava. Aquilo ficava tanto assim na minha mente que eu não terminava. A culpa era da pessoa? De modo algum. Ela me enxerga daquele jeito e ela vai continuar me enxergando daquele jeito, enquanto eu não mudar. Então, construa uma autoridade sobre você, para que as pessoas possam olhar para você e te respeitar pelo que você construiu, pelo que você está fazendo e pelo que você está evoluindo. Porque senão vai ser só palavras jogadas ao vento. A obesidade. Gente, eu luto com a obesidade há anos, desde os meus 19 anos de idade. Eu pesava 59 quilos. Fui diagnosticada com um problema da tireoide. Aí começou a saga. A culpa era da tireoide? Não. Conheço pessoas que têm tireoide e cuidam. Faz a suplementação ali, a reposição hormonal e tá fazendo exercício, tá dentro de uma academia. Mas, na verdade, eu usava aquilo como uma desculpa. Quando alguém pergunta, eu tenho problema da tireoide. Não, gente, tá errado isso daí. Você não está com isso. Isso está em você agora. E por que que está? Vamos pegar lá no passado. Por que que eu tive problema com a tireoide? Eu vim de uma infância onde a minha vida, eu não fui criada pelos meus pais. E eu não tive uma alimentação assim 100% adequada. Entendeu? Então faltou muitas coisas na minha alimentação quando criança. Então aquilo descompensou a minha tireoide. E aí os resultados foram, né, se degradando ao longo dos anos. Agora você imagina. Depois, quando tudo estava bom, eu tinha a oportunidade de escolher qual alimento que eu ia
colocar dentro do meu organismo. O que eu fiz? Só coloquei porcaria. Lanche, pizza, refrigerante, doce. Por que porcaria, gente? O que eu falo? Eu quero fazer uma reeducação alimentar. Falar pra você que eu vou tirar essas coisas da minha vida, por enquanto, para eu poder ir me motivando e baixando o peso, mas não é o correto. Você pode sim comer tudo isso, mas com moderação. Eu chegava a comer lanche à noite 2, 3 vezes na semana, chegava no final de semana era uma pizza. Aí tinha dia que eu, hoje não vou fazer janta não, vai ser pastel. Você entendeu? Então era uma vida regrada assim, só de bobeira. Só de coisas que na realidade não me alimentava. Entendeu? Só ia aumentando a minha camada de gordura no corpo. Então esse bate-papo hoje aqui é para isso daí. Vou postar o vídeo daqui a pouco, vou colocar como foi minha alimentação de ontem, vou fazer algumas mudanças que eu quero fazer no canal. Em que sentido? Vou criar uma playlist lá dentro, onde eu vou colocar toda a parte da minha dieta, vai estar focada ali naquela playlist, né, que seria a parte da saúde do corpo. A parte da saúde mental, eu vou estar sempre fazendo vídeos, batendo um papo com vocês, o que pode ser mudado, o que eu vou estar aplicando na minha vida, e o que pode ser mudado e o que eu quero mudar também. E no quesito financeiro, eu vou colocar muitos vídeos em relação a isso daí, porque conversar com vocês, o que eu vou fazer para sair da situação que eu estou e para não voltar mais para o regime CLT. Então, aquilo que eu vou aplicar na minha vida, minha vivência, minha experiência, eu vou passar para vocês aqui. Só que eu vou passar para vocês como que eu vou me organizar. E eu acredito que da maneira como eu vou me organizar, talvez alguém queira se organizar também. Às vezes a sua vida você está olhando assim, está pensando, tá uma bagunça, tá tudo errado. E tem uma frase, né, que muita gente vem falando isso do ano passado para cá, é nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Como que tá a sua vida? Como que tá a sua casa? Você sabia que a sua casa material reflete a sua casa interior, o seu eu? Sim, reflete o nosso eu. Porque, gente, eu acompanho muitas pessoas, eu gosto de assistir vídeos no YouTube, sabe? Ver assim, vlogs, ver vida de outras pessoas. E eu fico tão feliz quando eu vou vendo a evolução daquela pessoa. Uma pessoa que está lá numa casa simples, humilde, com poucos recursos, ou às vezes até quase nada de recurso. E ela se utiliza do que ela tem ali nas mãos dela para transformar aquele ambiente, aquele localzinho onde ela mora, onde ela dorme. Porque imagina você trabalha o dia inteiro, chega do seu serviço cansada. Você chega na sua casa está de perna pro ar. Está desorganizada, torneira quebrada, guarda-roupa, Eu falo isso porque eu vivo isso. Eu vivi isso já. E o que eu estou fazendo? De uns dias para cá, eu venho me organizando ao máximo. Então, uma das coisas, não durmo mais se a minha casa não estiver organizadinha. E como é só eu e minha filha, a gente consegue manter. Eu moro num apartamento, é pequeno. Agora eu tô com um guarda-roupa ali que... Sabe aquele quartinho da bagunça que você tem na sua casa? Eu não tenho quartinho da bagunça aqui. E eu tenho um quarto aqui que tá desocupado, porque a minha filha dorme comigo, né? E tem o guarda-roupa dela nesse quarto, uma cama, e tem outro guarda-roupa. E nesse outro guarda-roupa, eu vou guardando como se fosse o quartinho da bagunça dentro dele. Pois é, exatamente, gente, desse jeito. E começou a me incomodar, porque ali dentro daquele guarda-roupa tem coisas que estão sem usar há mais de 8 anos. O que são essas coisas? Não são roupas, não são calçados, porque isso eu dou. Isso aí, de tempos em tempos, eu pego o meu guarda-roupa, o guarda-roupa da minha filha, tiro tudo que a gente não está usando, mas que ainda dá para alguém usar. Aí eu vou e faço uma doação. Por quê, gente? Se eu pegar alguma coisa que está furada, que está descolada, se não serve para mim, não vai servir para o próximo. Só que como eu engordei muito, então eu perdi muitas roupas. Só que esse guarda-roupa é aquele guarda-roupa assim, tudo que eu mexia de artesanato, que eu sei fazer artesanato, não mexo mais, está lá guardado. Peças que eu comprava, sabe, para poder fazer flores de EVA, embalagens de chocolate, de ovo de Páscoa, porque eu tenho tanta embalagem que vocês não têm noção. Eu tenho tanta coisa. Eu ia numa loja, eu vi uma embalagem bacana, ali já nascia uma ideia na minha cabeça, eu comprava a embalagem. Só que a ideia ficava só na cabeça, tá? Porque depois, quando eu ia colocar ela em prática mesmo, eu falava, não sei nem para que eu comprei essa embalagem, isso aqui não vai dar certo, o público ao qual eu trabalho não teve aceitação legal, e ali aquela embalagem já ficava.
Então eu quero fazer um destralhe. Um destralhe, não só um destralhe, como eu vou arrancar esse guarda-roupa do quarto. Essa semana eu tava até falando com uma amiga minha, ela falou, não, mas tem meses que você tá me falando isso. Porque o guarda-roupa quebrou a porta dele, né? Quebrou, tive que deixar ela encostadinha assim, porque eu tô até com medo de pôr a mão no guarda-roupa por lá e cair tudo em cima de mim, porque é muita coisa mesmo, né? E eu quero reformar aquele quarto. Isso aí eu vou fazer um vídeo aqui, tá? Mostrando o antes, o depois, pra vocês verem como que tava antes, como que ficou depois do destralhe, como que vai ficar depois que eu ajeitar esse quartinho, que eu reformar ele. E com coisa simples, viu, gente? Porque tem muitas mulheres que falam assim, ah, mas eu não sei pintar, sabe? Sim, sabe. Sabe. Porque eu mexo com a parte elétrica na minha casa, eu faço pintura. Eu me viro nos 30, porque hoje eu sou sozinha. Mas se eu tivesse alguém na minha vida, eu não faria. Por quê? Esse foi um dos motivos dos quais meus relacionamentos não deram certo. Era o que eu mais ouvia. Você quer ser o homem da casa? Aí eu falava assim, mas como assim? É porque você não deixou fazer nada, tudo você faz. Eu cheguei aqui, você já trocou a torneira. Eu cheguei aqui, você já colocou o chuveiro. Mas sabe por quê? Eu pedi uma vez. Ah, você viu? Trouxe um chuveiro, achei chuveiro que bacana. Troca pra mim o chuveiro? Troco. Deixa ali no canto que eu troco. Aí passava uma semana. E o chuveiro? Ah, eu esqueci. Você acredita que eu esqueci? Não, deixa lá esse final de semana, eu tô de folga, eu vou trocar o chuveiro. E ficava. O que eu fazia? Lá e trocava o chuveiro. Gente, eu não tenho paciência. Só que eu vou falar bem a verdade pra vocês. Isso atrapalha o relacionamento. Por quê? Por mais que nós saibamos fazer, o homem, ele se sente aprovado diante de uma mulher quando ele faz algo útil para ela. Ele se sente bem com isso. E mesmo você tava sabendo fazer, você tem que ir com jeitinho, com cuidado, sabe? Falando, né? E quando ele fizer, agradecer, ser grata, né? Isso eu tô falando dos bons maridos, tá, gente? Porque eu fui casada 2 vezes e só tive um bom marido, que foi o primeiro, tá? E se um dia vocês quiserem né, falar sobre isso, sobre relacionamento, falar assim o que eu penso, o que eu acho, né? E tá aí, é só deixar no comentário, a gente faz um vídeo sobre isso daí. Mas não vim aqui pra... Tipo assim, não vim aqui pra falar de ninguém, vim aqui pra falar de mim, né? Foram relacionamentos que não deram certo. Meu primeiro casamento foi 15 anos, o segundo foi 4 anos. Né? Estou sozinha aí há alguns anos já, há, creio, quase 5 anos, sozinha. E estou muito bem, tá? Estou muito bem. Não estou preparada para ter ninguém na minha vida. Né? Ainda preciso curar algumas coisas do meu segundo casamento na minha vida. Bom, mas enfim, o que eu quero falar pra vocês é isso, tá? Isso aqui foi um bate-papo hoje, um desabafo, né, ao mesmo tempo. Que a gente precisa cuidar, sim, da mente da gente, cuida da sua cabeça. Por quê? Não adianta só eu vir aqui, emagrecer, cuidar da minha saúde e minha cabeça continuar do mesmo jeito. Os meus pensamentos continuarem do mesmo jeito. Então eu preciso transformar a minha mentalidade. Eu transformando a minha mentalidade, a transformação no meu corpo vai ser algo leve, suave. Não vai ser sacrifício. E o que eu mais estou gostando desse processo, sabe o que é? Gente, vocês não têm noção. Aqui na minha cidade tem uma lagoa que é a coisa mais linda. E eu sempre tive vontade de ir lá, passar um dia com a minha filha. E eu não ia. E quando foi terça-feira agora, eu virei pra ela estava aqui em casa, eu falei, vamos pra lagoa? Ela, vamos. Até então eu ia levar ela pra brincar, pra descarregar um pouco da energia dela, porque ela é uma criança assim que tem muita energia, muito agitada, sabe? Aí eu pensei bem e falei, não, e se eu colocar uma roupa aqui, já aproveitar e fizer um exercício? Aí eu coloquei a roupa. Aí eu falei, mas será que eu vou chegar lá e vou fazer o exercício? Pois eu fiz. Fui lá naqueles aparelhinhos que tem, sentei, fiz. Não gravei lá porque tinha muita gente nos aparelhos. E assim, eu preciso perder um pouco de vergonha ainda, sabe, assim, de gravar na frente das pessoas. Mas eu penso assim também, né? Nem todo mundo que tá ali, você não pode sair gravando, né? Porque vai mostrar rostos, né? Então eu não me senti à vontade de gravar ali naquele momento. Levei minha filha para brincar, então eu uni o útil ao agradável. Eu fiz exercício, minha filha brincou e nós passeamos. Tivemos um dia produtivo de mãe e filha. E se você vê a alegria dela, gente, não tem nada que pague isso. Nada. E aí trouxe minha filha, né? Na terça-feira, o que eu fiz? Precisava sair à tarde para resolver um assunto aí com uma amiga minha, saí e já fui pronta.
Falei, quem sabe de lá eu já saio e já vou pra Lagoa de novo. Só que eu descobri uma pracinha perto da minha casa. Um lugar calmo, tranquilo, que tem um parquinho ao lado, então eu posso estar me exercitando, a minha filha brincando. Mais uma vez eu uni o útil ao agradável. Posso fazer caminhada? Posso, gente. Sabe por quê? Qual que é o nosso mal? Ah, eu tenho amigas, viu, que são assim, que falam assim, ai, vamos fazer caminhada em tal lugar? Mas por que lá? Nós tem aqui o bar. Ah, não, mas lá... Gente, quando você realmente quer, não é o lugar que te define. É você que faz a diferença naquele lugar. E o que eu posso fazer lá? Enquanto a minha filha tá brincando, eu tô caminhando. Porque ela é menos de meia quadra, essa pracinha. Então eu fico em volta, caminhando, marco ali 20, 30, 40 minutos e vou caminhando. Posso dar uma paradinha, fazer um exercício, volto pra caminhada de novo. Você entendeu? E foi uma coisa assim tão interessante que a pracinha estava vazia. Várias pessoas que moram em volta ficaram tudo assim olhando, sabe? E eu cheguei lá e peguei, já fui fazendo os exercícios, gravei de lá, né? Vou mostrar aí nos próximos vídeos, tem gravação de lá. E é isso aí, gente. Vamos cuidar da mentalidade da gente, da cabeça da gente. Eu tô nesse processo aí de 180 dias para transformação de mentalidade, transformação na saúde e me conectar mais com a minha espiritualidade. Eu vou deixar abaixo desse vídeo links, né, para quem tiver interesse em comprar aí o livro, que é o mesmo que eu estou usando, que é O Poder da Ação, de Paulo Vieira, que é onde está mexendo muito com a minha cabeça no sentido dessa transformação. É muito bom o livro, ele também tem exercícios dentro dele, que ele propõe você ir lá, escrever, depois você ver qual que é a tomada de ação, o que você colocou em prática. Gente, é muito interessante o livro, muito. E para quem quer ter uma fonte de renda extra, tem um e-book, vai estar aí lá embaixo também, não nos comentários, né, na descrição do vídeo, um e-book por apenas R$ 9,90. Sim, gente, esse e-book é contando a minha história com a confeitaria. A confeitaria é uma das minhas fontes de renda, das quais eu havia parado por causa da depressão. E eu estou voltando com a confeitaria agora. E vou fazer um vídeo sobre isso daí, explicando para vocês o que você pode usar de alternativa usando a sua cozinha. As pessoas às vezes acham, mas eu tenho que investir em muita coisa, tem que comprar batedeira, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Não, Nanina, não. Você sabia que com R$ 50 você pode começar um negócio na cozinha da sua casa? É isso mesmo. Você pode começar um negócio na sua casa. E eu vou usar a experiência que eu tenho na minha vida, que são há muitos anos, né, que eu venho trabalhando com várias coisas. E através da minha experiência eu vou repassar para vocês. Então eu vou fazer vídeos da parte financeira, ajudando vocês a criar uma fonte de renda extra dentro da casa de vocês, ou até mesmo no seu local de trabalho. Você trabalhando, você cria uma fonte de renda extra e você pode estar oferecendo para seus colegas, familiares, você pode estar vendendo no comércio local da sua cidade, enfim. E abaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar aí para vocês o link também de um e-book, que ele está sendo vendido somente por R$ 9,90. Isso mesmo, pessoal. R$ 9,90 é um e-book onde eu conto a minha trajetória com a confeitaria, como que eu comecei na confeitaria. Aí você vai ter as minhas receitas do que eu vendo, que são meus produtos mais vendidos hoje. Eu coloquei a receita lá, tem várias receitas. Você vai ter mais 70 ideias de produtos para você estar fazendo dentro da sua casa. Esse e-book ele ensina de uma forma simples como você utilizar a cozinha da sua casa e transformar numa fonte de renda. E trabalhar ali no conforto da sua casa, com seus filhos. Você sabia que com com R$ 50 você consegue começar a ganhar renda extra dentro da sua casa? Gente, as pessoas acham assim, para eu começar no ramo da confeitaria, eu preciso gastar com a batedeira, eu preciso de um liquidificador, eu preciso de um fouet, eu preciso de uma bancada. Nada disso. Você pode começar com o que você tem dentro da sua casa. É simples e fácil. Só depende do que? De você. É você que tem que querer transformar a sua vida, querer uma fonte de renda. Nesse e-book você vai levar 4 brindes também. Nele tá as sobremesas mais pedidas entre bolos e doce, como precificar, né, os seus produtos, como você se organizar, a rotina da sua casa, como que você tem que fazer para se organizar e como vender pela plataforma iFood, que, gente, vou falar para vocês, é uma mão na roda. Eu conheço uma amiga que ela é credenciada, né, a plataforma iFood. Eu ainda não me credenciei, por quê? Porque eu estava trabalhando, regime CLT, e eu precisava estar com o produto aqui pronto na casa e deixar lá rodando no aplicativo, porque na hora que tiver encomenda, o iFood vem buscar na porta da sua casa. Então tem uma taxa lá que você paga, eu vou estar explicando tudo certinho isso daí dentro do e-book, né, do que vai de brinde para você. E, gente, o meu recado para vocês hoje é esse: não para, não para, não para, não para, não desanima,
luta contra a depressão, luta contra a ansiedade. E tudo começa pela mente. Vamos colocar o nosso corpo em movimento, porque eu acredito que quando você começa a colocar o seu corpo em movimento, você começa a transformar a sua mente, as coisas começam a acontecer na sua vida. As coisas começam a se alinhar na sua vida. E mesmo que se tiver um intempério no meio, não tem problema. Continua. Por que continua? O meu primeiro vídeo que eu postei no canal, eu levei quase 2 semanas para postar o próximo. Primeiro porque passou aquela fase de carnaval, né? A gente recebeu familiares aqui e eu não queria assim, invadir a privacidade de ninguém, não queria que naquele momento ninguém soubesse que eu estava com o canal. Até hoje também, só quem sabe é meus filhos que eu tô com o canal, né? E depois tiveram os intempéries aí no meio, e aí eu comecei a pensar bem, refletir bem, e eu falei, enquanto eu não mudar, enquanto eu não pôr em ação, as coisas não vão evoluir, não vão para frente. E foi um simples passo que eu dei na minha vida, vocês não têm noção da transformação que está ocorrendo dentro da minha mente. Vocês estão me vendo assim de cabelo preso, é mais um papo intimista. A maioria dos meus vídeos aí sobre dieta vai ser sempre assim, um papo intimista, onde eu vou estar batendo um papo com vocês, falando alguma experiência minha e fazendo um vlog lá da minha alimentação. Não vou procurar postar todo dia para não ficar sobrecarregado de vídeo, né? Mas assim, nem que seja através de um shorts ou um videozinho curto, eu vou criar uma playlist para isso lá, igual eu já deixei explicado aí. O foco daqui para frente agora é a parte financeira e a parte espiritual, porque a parte da saúde ela já está se caminhando, ela já está indo. Então vai ser assim, um vlog onde eu vou bater papo com vocês, onde eu vou incentivar mulheres, né, a agir. Gente, ó, exercício você pode estar fazendo dentro de casa, viu? Entra no YouTube, tem hitbox, tem alongamento, aulas de dança. Ontem caiu aqui de paraquedas, eu sentada no sofá, um vídeo de aula de dança, com ritmos dos anos 80, gente, da minha época, isso mesmo, da época que eu nasci. Mas sabe, uma coisa assim tão gostosa, a menina assim dançando, não era aquela coisa, sabe, que até uma pessoa de 60 anos pode pôr o corpo em movimento. Que é aquela coisa ali suave, saudável, entendeu? Então, assim, vamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa mente. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo intimista. Fiquem atentos aí aos próximos vídeos, se inscreva ao canal, né? Deixa ativado o seu sininho aí, que os próximos vídeos aí vai vir coisa boa. Pessoal, olha o jeito que eu tô hoje, derretendo. Lembra quando eu falei que eu sempre falo para todos assim? Faça o teu melhor nas condições que você tem, com aquilo que você tem nas suas mãos, até que você tenha condições para fazer melhor ainda. Eu vou mostrar para vocês do que é que eu tô falando. O terceiro dia vencido. O primeiro dia eu não tinha feito exercício. O segundo dia eu não acordei muito bem, porque eu tinha perdido minha noite de sono. Aí o que aconteceu? Eu tive um dia ruim, porque quando você não dorme bem, o seu dia fica ruim. E aí eu me desafiei ontem à tarde a pegar, dar uma volta com a minha filha, ir até uma lagoa próxima aqui da minha casa e fazer exercício. E hoje mais uma vez eu me animei e achei um lugar aqui pertinho da minha casa e vou mostrar para vocês como que dá pra gente se exercitar sem precisar gastar. Você pode estar fazendo dentro da sua casa, andando no quarteirão da sua casa ou em alguma pracinha próxima a você. Dá uma olhada aí, ó. Então cuida da saúde, movimenta o corpo, coloca o corpo para agir. Eu tô aqui nessa bicicletinha, ó. Outra dica que eu quero deixar aqui, que eu creio assim que é uma das principais. Sempre passe por um acompanhamento médico, por quê? Igual eu que tenho pressão alta, eu tenho problema hormonal do tireoide, né, que é descompensado, eu faço reposição hormonal. O que acontece? Como eu estou há muitos anos sedentária, eu não consigo fazer igual uma pessoa normal, chegar numa academia hoje e fazer 1 hora de exercício. Todas as vezes que eu entro numa academia, eu sempre desistia por causa disso, porque no segundo, no terceiro dia, eu estava passando mal. Eu passava mal às vezes a ponto de desmaiar. Por quê? Vida sedentária demais. Então, igual eu tô aqui, ó, coloquei no meu cronômetro, fiz todos os aparelhos. Os que eram de levantar peso, o que eu fiz? Eu fiz uma série de 3 de 15. Os que eram só para movimentar o corpo, eu fiz no meu limite. Por quê? Começou a me dar um pouquinho de batedeira e começou a me dar boca seca e um pouquinho de mal-estar. Isso é devido ao quê? Sedentarismo. Então eu não posso chegar aqui hoje e fazer 1 hora de exercício. Por quê? Porque o meu corpo não vai aguentar. Aí quando chegar amanhã de manhã, o que acontece? Eu vou estar com o corpo doído, cabeça doída, com mal-estar. E aí eu fico 1 semana dentro de casa porque eu exagerei demais no primeiro dia.
E há muitos anos atrás eu passei por um médico que ele falava assim, coloca o seu corpo para movimentar, você precisa de 20 minutos por dia para perca de peso. E realmente, naquela época foi assim. Eu não dava conta de correr e eu não gostava de caminhada. Para mim a caminhada era algo assim chato, porque você demorava muito para caminhar pouco em muito tempo. E eu comecei com 20 minutos por dia e eu dava uns trotinhos. Com 45 dias que eu estava fazendo isso daí, eu já estava correndo 8 quilômetros por dia. Só que eu parei. Eu cheguei no peso que eu queria e parei de fazer as atividades físicas. Resultado, o peso voltou depois todo de novo. Então, assim, a gente tem que colocar isso aqui como uma meta de vida. Exercício é o resto da vida. Não é só até a gente perder o peso, entendeu? Coloca isso como qualidade de vida. Quando a gente entender isso, que isso é necessário para a nossa vida, isso vai fazer sentido na tua vida. E assim como está fazendo na minha. Eu nem me imaginava estar aqui hoje fazendo exercício, botando meu corpo em movimento. Porque meus planos eram ir para uma academia. Mas aí o que eu coloquei na minha mente? Eu preciso mudar e eu tenho que mudar com aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Então hoje, no momento, o que eu tenho nas minhas mãos é isso. Então faça aquilo que você pode com o que você tem. Tá bom? Complementando aqui para vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo logo abaixo o link do livro que eu tô lendo, né? Para quem tiver interesse em comprar esse livro, tem o link dele aí do Poder da Ação de Paulo Vieira, que é onde eu tô me colocando, né, nesse projeto aí de 180 dias de mudança e transformação. Vou deixar o link do meu Instagram da minha confeitaria, tá? Para vocês poderem aproveitar, ir lá conhecer, ver o meu trabalho, ver o que eu faço. Vou deixar também para vocês, pessoal, o link do meu e-book. Isso mesmo, meu e-book está sendo vendido por apenas R$ 9,90, para poder você ter uma fonte de renda dentro da sua casa. Hoje foi um bate-papo intimista, por isso que eu tô assim, ó, cabelo preso. É o jeito que eu tô dentro de casa, né? É o meu dia a dia, o meu cotidiano, para não ficar uma coisa assim tão, né, bonitinha. Ah, mas toda vez que eu tenho que aparecer aqui, eu vou aparecer arrumado. Não. Apesar que até agora eu não apareci, né? Mas vocês não percam os próximos vídeos, que vocês vão se surpreender, tá? Com os próximos vídeos. Então, assim, eu espero de coração que esse bate-papo tenha ajudado alguém, tenha de alguma forma inspirado alguém a pôr o corpo em movimento, a pôr a mente em transformação. Eu conto muito com vocês, né? Para quem gostou do vídeo, gente, curte, compartilha. Se conhece alguém que está passando por essa situação, manda para a pessoa, entendeu? Mas deixa aí, deixa seu like se você gostou desse vídeo, acompanha, me segue no canal também. Muitas vezes vocês vão ver eu falando aqui, o que que acontece? Eu tinha uma oratória, uma dicção muito boa. E às vezes eu tô falando e de repente foge, ou vem 2, 3 assuntos na minha mente ao mesmo tempo. Então vocês podem ver eu meio que me embaraçar às vezes um pouco. Por que isso? Eu comecei a ficar assim depois que eu tive problema com a Covid, né? E eu fui dar uma pesquisada que eu estava tendo lapsos de memória. Eu estava conversando com a pessoa e do nada fugia. Aí a pessoa olhava para mim e falava assim, hã? Eu o quê? Uai, termina o que você estava falando. Eu falei assim, mas o que eu estava falando? Aí a pessoa falou, como assim? Você estava me contando um assunto aqui agora. Ou então eu estou conversando e paro. E a pessoa, o que foi? Eu falo, eu estou tentando lembrar. Lembrar o quê? O que eu ia te falar. Ah, mas você estava contando. Tá, mas o que eu estava te contando? Aí a pessoa conta e deleta, dá um delay ali naquela hora. E eu procurei o médico, mas o que aconteceu? Eu estava pesquisando, até aquela cantora Joelma, né? Ela disse que está tendo dificuldades com isso também. O Covid na vida dela afetou a mente dela. Então, por que eu estou me propondo essa transformação de mentalidade também? Porque o cérebro da gente ele funciona como um computador e a gente tem que treiná-lo, isso mesmo. O cérebro ele vai fazer comandos no nosso corpo do qual ele já está habituado. Então, se eu continuar com esses delayzinhos, com essas falhazinhas, ele vai entender que isso é normal, de vez em quando ele vai dar uma bugada. E se ele bugar de vez? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr a minha mente para exercitar. Né? Tenho que ler, tarefas que antes você não fazia. Gente, uma coisa que muitas pessoas falam, que eu já vi até matéria sobre isso, tudo que você vai fazer, você faz com a direita. Né? Então começa a fazer algumas coisas com a mão esquerda, porque o seu cérebro não está habituado com aquilo. Então você vai pôr o outro lado dele para funcionar. E caça-palavras, dizem que é muito bom, caça-palavras. Né? Você comprar aqueles livrinhos de caça-palavra que você diz que aquilo ali para a memória é excelente. Então, assim, vocês me perdoam aí, tá? De vez em quando eu tô falando assim, parece que ela não sabe o que ela tá falando. Não, não é que ela não sabe. É eu lutando com os delayzinhos, com os bugs da minha mente, tá? Porque esse foi um defeitinho que está sendo corrigido.
Porque eu acredito assim, gente, fielmente, que nem tudo que acontece na vida da gente é pra ficar na vida da gente o resto da vida. Às vezes aquilo acontece pra te despertar, pra você ver assim, o que eu preciso mudar, né? Igual no meu caso, o que eu preciso mudar? O que eu preciso transformar? Né? Então vamos mudar a mentalidade da gente, vamos levar, né, isso para mais pessoas, vamos entender o nosso familiar também que está passando por um processo desse. Tá? Se você tem alguém na sua família, um filho, se você percebeu que seu filho está muito trancado dentro do quarto, está usando muita blusa de manga comprida, pais, mães, fiquem atentos. Eu passei por isso dentro da minha casa. Meu filho se trancava muito no quarto e eu pensava assim, ele é adolescente, né? Ele só quer jogar um videogame, ele tá se isolando. E não era, era depressão. Tá? Meu filho passou pela mesma situação que eu. E aí começou a usar muita blusa de manga comprida. Por quê? Porque já estava se cortando. Só que sabe o que eu fiz? Quando eu vi aquilo ali, como meu filho estava, eu lembrei de mim lá no passado. Eu falei, eu não quero que essa história se repita. E a minha história nem sempre foi contada. Você entendeu? São poucas as pessoas que sabem disso. Né? E agora vocês que eu comentei aqui no canal. Mas o que eu fiz? Eu fazia faculdade na época, trabalhava, estava gestante de 2 meses. Eu saí da faculdade, saí do meu serviço e fui cuidar do meu filho em tempo integral, 24 horas por dia. Só que eu não sabia como fazer aquilo, porque eu ainda tinha alguns bloqueios na minha mente. Por mais que eu soubesse o que era depressão, eu não entendia a ansiedade. Só que eu sabia quando o meu filho estava tendo uma crise de ansiedade. Eu bastava olhar nele, eu já ficava mal, porque eu falava, meu filho está tendo uma crise de ansiedade. Então eu já chegava perto dele, começava a conversar, você entendeu? A mão dele estava gelada, ele estava trêmulo, ele só queria sair do lugar. Né? Então assim, saiba reconhecer dentro da tua casa. Se você precisa mudar como ser humano, como pessoa também, porque eu não sou uma mãe perfeita. Não sou, estou em constante evolução e isso eu afirmo para os meus filhos sempre que eu tenho uma oportunidade. Eu falo para o meu filho mais velho, para do meio, a pequenininha eu falo. Eu estou aprendendo a ser mãe com eles, entendeu? Estou aprendendo a ser mãe com eles. Estou num constante aprendizado, mas nunca deixe de ter... Porque muitas vezes a gente quer ter só aquele olhar crítico, né? Crítica daqui, crítica dali, fala daqui, fala dali. Eu falo porque eu já fui assim. Mas vamos olhar com um olhar de mais compaixão, de mais amor, de mais afeto, né? Porque no final das contas, o que Deus pede para nós? Amar ao próximo como a si mesmo. E por que eu não consegui amar ao próximo? Eu falo isso porque eu já passei por isso, porque eu não me amava. E quando a gente não se ama, a gente não tem capacidade de amar o nosso próximo. Só não confunda amar ao próximo por ser besta, tá? Porque tem pessoas que têm o hábito assim, de achar que pode montar na sua cacunda, vai fazer o que quer, falar pra você o que quer, transformar você no que ela acha que você é, e você tem que aguentar aquilo calada e se sujeitar àquilo e aceitar aquilo. Não, gente, não é isso. Isso não é amor. Entendeu? Isso não é amor. Então saiba diferenciar o que é amor, né? E o que é a outra pessoa querendo tirar a sua paz, né? Tirar a sua... Enfim, eu creio que vocês tenham entendido, né? Então, assim, quando eu falo amar o próximo, é olhar o teu filho, olhar a tua filha, olhar o teu parente. Tá passando por um processo desse? É claro que você não vai lá pegar o problema dele pra você, porque isso não tem como. E você também não vai viver o problema dele. Mas tenta olhar com um olhar de mais empatia. Quando for abrir a boca pra falar, fale alguma coisa que venha agregar ou a levantar aquela pessoa, não a abater, entendeu? Não a desmoralizar, a inferiorizar aquela pessoa e se sentir melhor em cima dela. Não faça isso não, entendeu? Tenta ser mais amável, mais compreensivo com essa pessoa e sempre incentivando essa pessoa a procurar uma ajuda médica, isso mesmo, uma ajuda médica. Porque se eu soubesse, gente, que terapia era bom, eu teria começado há muitos anos atrás. Eu confesso que eu tô parada há 1 ano, mas parada por quê? Porque o meu terapeuta, que foi o que eu gostei, que eu me adaptei, ele não é da cidade e não está atendendo mais aqui. Então eu preciso trocar agora, eu preciso passar por alguém, ver se vai dar certo, se eu vou gostar. E eu vou voltar a fazer. E quando eu voltar a fazer, eu vou estar falando aqui pra vocês também. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, desse bate-papo. Não perca os próximos vídeos, que os assuntos que eu vou trazer aí são bons, muito bons. Eu acredito assim que vai ajudar muita gente, tá bom? Eu deixo meu beijo, meu abraço para vocês aqui hoje. Desejo que todos terminem o seu dia, a sua semana na santa paz de Deus. Tá bom, meus amores? Um abraço a todos e até mais.